Isto é a humilhação, é um insulto mais grave que o Afonso de Lhakama podia ter. A memória de Afonso de Lhakama foi lançada agora para o esgoto. Pelo menos em respeito à história da RENAM, a história de Afonso de Lhakama, não se podia fazer exatamente aquilo que foi feito ali. O que me admira, meus irmãos, o que me admira a mim, agora aqui vou dizer uma coisa, sei que vai ser polêmico, mas vou dizer, o que me admira, quando eu cheguei a RENAM, conheci alguns que diziam que são RENAM de gema, porque nós éramos miúdos, que eles conheciam a RENAM verdadeira, a RENAM pura. São os mesmos, hoje, que não vejo posicionamento firme. Não vejo neles um posicionamento vigoroso em relação à situação que a RENAM está a passar. Ainda eu estava na RENAM, vocês lembram-se, houve o problema do congresso da RENAM que não era para ser realizado. Eu, que era entendido como o civil, que caiu na RENAM de paraquedas, que não conhecia a RENAM de gema, que não conhecia o espírito da resistência, fui eu que levei a liderança da RENAM ao tribunal. Fui eu que obriguei a RENAM a fazer o congresso que aconteceu em Alto Molope. E todos esses que se diziam RENAM de gema, que eram da RENAM real, a RENAM pura, a RENAM genuína, não tinham feito absolutamente nada para acontecer o congresso da Alto Molope. Estavam todos eles confinados nos seus esconderijos. Estavam confinados nas suas tocas. Mas quando viram que nós ganhamos o caso no tribunal e a RENAM foi obrigada a realizar o congresso, saíram todos eles como abutres e apareceram para serem candidatos. E tornaram-se candidatos, alguns desses, tornaram-se candidatos à presidência da RENAM. Mas quando havia irregularidades, quando não se fazia o congresso da RENAM, estavam escondidos nas suas tocas. Os tais que dizem que têm um espírito da resistência. Os tais que dizem que são RENAM de gema. Os tais que dizem que são a RENAM pura, imaculada. Estavam escondidos nas tocas, confinados, com pintainhos, depois de apanhar água fria. Sabem como que os pintos ficam, né? Recém-nascidos. Mas, quando o trabalho estava feito, apareceram como hienas, como abutres, como parasitas, e a candidatar-se. E alguns desses ainda fizeram mais. Foram participantes dos tais termos e condições, o tal chamado perfil, que era para afastar algumas pessoas que eles achavam que não eram RENAM de gema. Mas foram os tais que não são RENAM de gema que lutaram para que acontecesse o congresso. Quando o congresso é marcado, os que estavam nas tocas, escondidos, como abutres, como cobardes, saem das suas tocas e depois mobilizam, promovem o tal perfil que diziam que era preciso 15 anos de militância, que a ideia era afastar o Venâncio e outros. São os mesmos que hoje a RENAM está em crise. Nada dizem, estão calados. E se fazem alguma coisa, estão a fazer às escondidas. E se fazem alguma coisa, estão a fazer de forma cobarde. Ninguém dá a cara. Ninguém dá a cara. Quem são as pessoas que querem ser líderes da RENAM hoje? Dão lá a cara. Por que não dão a cara? Por que não aparecem em público? E dizem que nós assumimos que tem que haver uma nova liderança da RENAM. E aparecer e dizer que eu, fulano de X, me assumo como
disponível para ser líder da Renamo e começar a dar a cara, mostrar os seus argumentos, fazer a luta de forma aberta. Não. A mesma cobardia que mostraram antes de maio de 2024. Então, alguns desses que se dizem Renamo de Gema, a Renamo pura, continuam com o mesmo espírito cobarde, o mesmo espírito que demonstraram em 2024. Alguns jovens dentro da Renamo, que para mim, realmente acho muito triste, que o espírito revolucionário, o espírito da resistência, deveria ser esta juventude que a Renamo tem, que devia corporizar isso. E nestes momentos de crise aparecer e dizer que nós estamos disponíveis para revitalizar a Renamo, para levantar o espírito da Renamo. Deveriam aparecer agora, a levantar o espírito da Renamo, a salvar a Renamo. Mas estão confinados. Jovens totalmente conformados. A única coisa que querem ou que lutam é ter um lugar na Assembleia da República, ter um lugar na Assembleia Provincial, ter um lugar na Assembleia Municipal. E acabou aí a luta. Isso é espírito de resistência da Renamo. Estão, de certeza que vão ver o vídeo, estão a saber com quem estou a falar. Então, onde é que está o espírito de resistência? Ainda me lembro, quando eu fiz uma entrevista, e eu disse que eu sentia, na altura que eu candidatei, queria candidatar, estava a preparar a minha candidatura para a presidência da Renamo. Eu dizia que eu sentia em mim que eu tinha recebido o testemunho da Afonso Dhlakama. São os mesmos que saíram por aí a falar mal de mim. Ele quer dizer que recebeu o testemunho. Atenção uma coisa. Eu disse que recebi o testemunho. Eu não disse que recebi o testamento. Saíram a falar muito mal. Que eles já querem o Renamo de Gema. Onde é que estão? Onde é que está a juventude da Renamo? Estão aonde? Em que tocas é que se meteram? Qual é o refúgio que se meteram? Estão aonde? Qual é a toca? Qual é o refúgio? Meteram-se aonde? Estão escondidos aonde? Essa juventude da Renamo está escondida aonde? Este momento de crise estão aonde? Os tais de Gema da Renamo estão aonde? A Renamo a ser humilhada deste jeito estão aonde? Calados, acobardados, escondidos. Grande humilhação deste partido. A Renamo não é de forma nenhuma desses que andam por aí a dizer que são Renamo de Gema. A Renamo é uma instituição, uma herança moçambicana. É uma instituição, é aquilo que se diz a memória institucional democrática de Moçambique. E hoje, jogada ao lixo, jogada na mais abjeta, na mais humilhante situação que foi colocada agora. Então, este era o meu posicionamento, que é inaceitável. Não confundam, não estou aqui para dizer que quero voltar para trás, que quero algum lugar na Renamo. Não, já vos disse, estou aí para frente, não é isso. Mas eu sentia que tinha que fazer algum comentário sobre isto. Dizer que a vergonha não é vergonha da UIR. A UIR é a UIR. A UIR está preparada para fazer aquele tipo de situação. A vergonha, para mim, a maior vergonha é esta liderança da Renamo. A maior vergonha são os que bajularam e ainda bajulam esta mesma liderança da Renamo. A maior vergonha são os que diziam que são Renamo de Gema, são Renamo original, são Renamo genuína. E hoje estão feitos cobardes, com o rabo entre as pernas, que nem se conseguem dar a cara. A maior vergonha é a tal juventude que se dizia herdeira dos ideais do Dhlakama, mas hoje são herdeiros dos ideais do lambibotismo. Até digo que vale a pena ao JM. A gente já sabe o que eles são e não deixam de ser. Mas esta Renamo, essa juventude da Renamo, que seria, digamos,
os que iam colocar as achas na fogueira. O que dizem sobre isto? O grande problema agora não é a UIR. A UIR é um instrumento que é usado pura e simplesmente para cometer esse tipo de atrocidades. As pessoas que deram ordens e que foram pedir ajuda a Frelimo para que fosse autorizado o ataque à sede da RENAM, ainda querem continuar como líderes da RENAM? Querem continuar como pessoas válidas para este país? Portanto, esta live que eu fiz, caros amigos, é uma live de indignação. É uma live de indignação. É inaceitável o que aconteceu na sede da RENAM. As mesmas pessoas que levaram a RENAM a cair, um embondeiro, uma muralha como a RENAM, histórica, na situação política que se encontra hoje. Deplorável. Está numa situação politicamente miserável. E mesmo assim se querem manter no lugar, mesmo sabendo que nada fizeram e nada fazem para que a RENAM possa reavivar-se. A RENAM precisa do reavivamento. Quem pode fazer o reavivamento? Se todos só querem lugares. A única coisa que querem são lugares. Fazer uma luta dura, heróica, para libertar esse povo. Zero. Nada. Só querem lugares. Então, não estou aqui para dar nenhuma lição, mas eu vim a mostrar a minha indignação. Sei que isto vai levantar algumas polêmicas. Já sei que alguns blogueiros já devem estar aí a escrever e tal. O Venâncio chama de abutre, escrevam o que quiserem escrever. Mas essa que é a minha opinião, essa que é a minha indignação que eu tinha que mostrar. As mesmas pessoas que me combateram severamente, chamaram-me todo tipo de nomes, hoje são feitos em cobardes, em abutres, em hienas, escondidos nas tocas. Diziam que eram herdeiros de Afonso de Acama. Que herdeiros é que vocês são de Afonso de Acama? O que vocês aprenderam com Afonso de Acama? Onde é que está o espírito da resistência? Estão calados. E muitos deles aí à espera de serem cooptados pela Frelimo. Eu sei muito bem disto. A maior parte deles, se a Frelimo lhes chamar para lhes dar aí $100 mil, eles aceitam. Se bem que ainda não aceitaram. Todos esses. Não estou a ver ninguém aí, nessa juventude, não estou a ver ninguém desses da RENAM de Gema que possam negar uma mala com $100 mil dados pela Frelimo. Não estou a vê-los a fazer isso. São esses que querem ser presidentes, são esses que querem ser deputados, são esses que querem ser membros da Assembleia, são esses que querem ser membros da Assembleia Municipal, da Assembleia Provincial, pela RENAM. Um movimento de resistência, um movimento genuíno de luta contra a opressão. Caros amigos, estou a terminar a minha live. Apenas para vos dizer que fiz essa live por indignação. Não estou a fazer nenhuma análise política. Não estou a fazer nenhuma análise acadêmica. Não. Estou a falar do coração. Eu nunca disse isso, mas tive a oportunidade agora de chamar essa gente pelos próprios nomes.